Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou mostrar o procedimento de reparo dessa rosca de uma das velas desse motor. Eu vou utilizar uma rosca postiça para fazer esse serviço aqui. Esse procedimento pode ser aplicado para qualquer outro motor, contanto que você tenha parede suficiente aqui no cabeçote para abrir um pouco o diâmetro e fazer a inserção dessa rosca postiça. O motivo disso não preciso nem reforçar, né? Mas é por falta de manutenção, de remoção e reinstalação, inspeção das velas que isso acontece. Quando você vai tirar a vela, acaba vindo um pouco do material do cabeçote, que é alumínio, junto com as roscas da vela, que é de aço, né? Quando esse tipo de problema acontece, de danificar as roscas, o melhor cenário é o quê? É fazer a remoção do cabeçote, para você fazer esse mesmo serviço que eu vou fazer aqui, mas enxergando o lado de dentro aqui, né? Por baixo do cabeçote, para você ter certeza que não ficou nenhuma limalha, não vai ter nenhum problema aqui na câmara de combustão. Quem conhece esse motor em específico, motor Boxer arrefecido a ar, sabe que ele tem uma deficiência nesses prisioneiros, que pode ser desse modelo grosso ou do modelo fino de 8 mm, mas que quando você vai soltar as porcas de fixação dele, essas porcas superiores e inferiores, o prisioneiro pode girar junto, aqui no bloco do motor, o que pode ocasionar um problema ainda pior, né? Então, para evitar esse problema, é que eu vou fazer esse serviço aqui com o motor montado. Vai cair sim limalha para dentro da câmara de combustão, mas eu tenho uma câmerazinha, vou mostrar para vocês o procedimento aqui para garantir que após o serviço eu vou conseguir limpar toda a câmara de combustão, o que não vai trazer nenhum problema para o motor. Vamos lá então para o procedimento. Qual foi a primeira etapa que eu segui aqui? A posição ideal do pistão para a gente poder fazer isso. Através da polia do virabrequim, eu fui girando aqui no sentido horário, de maneira que o pistão fique no ponto morto inferior, todo recuado. Qual o tempo que eu deixei ele? Nós sabemos que a posição do pistão está aqui nesse sentido, né? Trabalhando. Então ele, no sentido de admissão, ele desce com a válvula de admissão aberta. A admissão, ele vai comprimir com as duas válvulas fechadas. Vai vir a combustão com ele embaixo. Até essa parte inferior, as duas válvulas ainda estão fechadas. É o ponto em que eu parei ele. Então, no ponto morto inferior, no final do tempo de combustão. Como que eu certifiquei isso? Com ele lá naquela posição, eu soltei aqui a tampa de válvulas. E nos reguladores, balançando ali os balancinhos, eu certifiquei que não tem pressão sobre as molas. E para garantir, eu ainda soltei os reguladores, que depois eu vou tirar todo esse conjunto aqui para tirar a carbonização que está nessa região, que é assunto para outro vídeo, né? E dessa maneira eu tenho certeza que o pistão está recuado, eu posso trabalhar aqui com a broca, com o macho, sem encostar no pistão. E eu sei que as duas válvulas estão fechadas, a cabeça da válvula está em contato com a sede perfeitamente, ali vedando, garantindo que não vai cair nenhuma limalha entre as peças. Conjunto na posição ideal para o serviço. Eu vou mostrar para vocês o material. Esse aqui é o material que eu vou utilizar, que é uma rosca postiça, para reproduzir a rosca original. Isso aqui você encontra na internet, Mercado Livre, é fácil de encontrar. É só pesquisar por rosca postiça para vela, já vai vir bastante. Qual que é a medida aqui? Diâmetro externo, 18 mm por passe de 1,5. Na unidade métrica aqui, 1,5 é o espaçamento aqui, do topo dessa rosca em relação à rosca do lado. Essa distância daqui até aqui, beleza? Diâmetro interno, lógico, compatível com a rosca da vela. Nesse caso aqui, 14, é um M14, 14 mm por 1,25. A rosca é um pouquinho menos espaçada no diâmetro interno. Se eu colocasse ela da maneira como ela está, ela ia ficar assim, nesse padrão. Imagina que está lá instalada. A rosca já está aplicada no cabeçote, torquei aqui a vela, vai amassar um pouquinho o vedador aqui, mas olha como que ela ficaria, lá dentro da câmara, o que vai com certeza influenciar na queima do combustível, tá vendo? O que eu fiz? Eu trabalhei essa peça aqui, eu deixei essa dimensão aqui de profundidade dela exatamente na dimensão ali da parede do cilindro, porque não tem porquê a gente ter uma sobra lá para dentro. E essa paredinha aqui lateral eu também trabalhei. Eu vou colocar ao lado da outra para ter um parâmetro de comparação. Eu retirei material também para garantir que a vela vai poder entrar um pouquinho mais, deixando o mais próximo possível de uma situação original. Dei uma chanfradinha também no diâmetro interno aqui, nessa parede. E olha a diferença que fica. Essa de baixo, a que eu trabalhei ali no torno, e a de cima original, Olhando de lado, o eletrodo da vela totalmente exposto, chanfradinho ali na borda, cerca ou menos de 1 mm só que a vela vai ficar afastada. Isso aí na prática para um motorzinho desse daqui não vai nem atrapalhar no funcionamento do motor. Então eu acho essencial fazer esse trabalho aqui antes
ao invés de colocar ela como ela vem original. Feito o retrabalho na peça que a gente vai instalar, a gente vai trabalhar agora na rosca a ser feita aqui no cabeçote. Qual que é o padrão, as referências que a gente utiliza para fazer rosca? Sabendo o diâmetro externo lá da peça, a gente sabe que o padrão é um M18 por 1,5. Esse daqui é o macho que a gente vai utilizar. Como que a gente define a broca que vai ser utilizada para esse macho? Qual que é o padrão? É pegar o diâmetro da rosca, 18, menos a medida do passe. Então 18 menos 1,5 dá 16,5. A broca ideal para esse serviço seria 16,5. Eu não tenho aqui uma de 16,5, eu vou usar uma de 16 milímetros. É muito pouca coisa aqui na prática, por ser alumínio, eu vou devagarzinho ali, não vai atrapalhar o serviço, mas só para vocês saberem aí qual que seria o padrão ideal. Falando sobre o macho, não, reparem na diferença desse macho, da parte inferior, a parte cônica do ângulo de ataque dele ali, do começo do macho. Reparem como esse daqui tem pelo menos ali uns 3 fios de rosca, que tem um perfil cônico, digamos, né? Esse macho de cima, ele tem no máximo 2. Então é por isso que você tem machos, num kit de macho, você tem geralmente 3 machos. O macho que seria o primeiro estágio, o segundo e o terceiro. É possível fazer só com o macho número 1, por exemplo, ou só 2 ou 3? É possível, porque daqui para cá, ó, partiu dessa parte que é cônica ali, ó, né? Por exemplo, pegar nesse daqui que é melhor, ó. Olhando de lado aqui, ele é cônico até mais ou menos esse ponto. Daqui para trás, ele tem a mesma medida que esse aqui tem no corpo. Nesse caso, como eu consigo introduzir o macho até o fim, poderia fazer com esse daqui, como também com esse daqui, por exemplo, né? Inclusive, para vocês identificarem num kit de macho, o macho número 1 ele vai ter um risquinho, o número 2, 2 riscos e o terceiro não tem nenhum, tá? Então, eu vou usar nesse daqui, esse daqui, ó, por quê? Ele vai me facilitar a entrada, o início da rosca, que é esse padrão cônico aqui. Se eu colocar esse daqui, eu vou conseguir, só que eu corro o risco de quando eu for pegar o comecinho da rosca, ele ficar escapando, e eu não quero correr o risco de danificar o cabeçote. Por isso que eu vou usar esse macho aqui. Fixado a ele, a gente usaria essa ferramenta. Nesse caso específico eu não vou conseguir porque ela vai ficar batendo na estrutura. Eu vou utilizar um alicate de pressão, não é o ideal, mas pela experiência aqui eu vou manter o máximo possível o macho alinhado para conseguir executar esse serviço. Então vamos lá, eu vou partir agora para a parte de furação. Como eu já tenho ali 14 milímetros, eu vou direto para essa broca aqui de 16, mantendo o máximo alinhado possível aqui e trabalhar o diâmetro interno. Com bastante cuidado, eu vou procurar o alinhamento mais próximo do original possível. Por isso que eu já deixei essa vela aqui como referência, tanto nesse sentido, lateral. Então eu vou aqui iniciando com uma rotação um pouco baixinha para me guiar, ó. E com bastante calma eu vou removendo o material. Vai girar limalhas, não tem jeito. Então a gente vai aspirando na parte externa e depois também dentro da câmara de combustão. Vamos iniciar então agora as roscas, né? Como eu falei, o desandador não entra aqui, a ferramenta para segurar o macho, porque bate na estrutura. Eu vou usar um alicate de pressão. Eu tento ignorar essa parte do alicate para não me induzir a inclinar o macho, né? Então eu me referencio aqui por essa base, vou girando com bastante calma para manter o mais alinhado possível, seguindo esse padrão do original. A princípio eu estou sem produto nenhum aqui, eu quero sentir o início das roscas, o primeiro, o segundo fios de rosca, naquela parte cônica do macho. Com bastante cuidado, você vê que ele fica bem estável no começo, ó. É bem assim mesmo, ó. Dá até impressão que não vai pegar a rosca, mas é assim mesmo, ó. Começou a pegar, a guiar dentro do orifício, vai ficando mais confiável o serviço. O padrão para fazer rosca é o que? É você rosquear uma volta inteira e voltar um quarto para você quebrar o cavaco, né, e fazer a limpeza da rosca ali que está sendo criada. Eu faço até um pouco menos do que uma volta inteira para evitar dele travar. Aqui nesse ponto já começou a criar bastante resistência, ó. Você faz muita força para avançar com o macho, né?
Então eu vou parar de fazer a seco, para a gente não forçar as roscas aqui do macho, né? E não danificar também aqui no cabeçote, e vou utilizar um fluido de corte. O produto que eu vou utilizar é esse daqui, ó. É o fluido de corte da Kimatic, é o Kimatic 2. Esse daqui é específico para alumínio e suas ligas, Zamac e polímeros. Eu utilizo também o Kimatic 1, que é para ferros e outras ligas. Como tem esse daqui específico para ele, é o ideal. Então, não tem segredo a aplicação, ele já tem esse bico longo que ajuda a aplicação. Ó. Eu vou aplicar um pouquinho lá. Já temos o produto ali nas roscas do macho e no cabeçote. Ó. Reparem como que fica melhor o avanço da ferramenta. Ó. Até o som muda. Estou avançando, quebrando o cavaco. E assim a gente vai até o final da rosca. Vou aplicar mais um pouco. Ó como que fica leve. E aqui ele já chegou até a parede final lá. Ó. Já entrou na parte paralela do macho, né? Agora eu vou tirar. Ó, já fiz uma limpeza inicial ali. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ficou bacana as roscas. Tem que limpar agora essa parte externa aqui, né? Desengordurar todas as roscas aqui. Fazer também a limpeza lá dentro da câmara de combustão. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Ó, agora eu vou fazer a limpeza. Eu tô usando aqui um aspirador convencional, uma mangueira fazendo uma redução e depois essa mangueira na ponta. Eu tô mostrando pra vocês imagens agora de como que tá aqui dentro, utilizando uma câmera, que na verdade é uma sonda ou uma câmera para boroscopia, que é bem simples. Ó, ela é acoplada no celular. Nesse caso aqui eu utilizo esse padrão USB-C. Dá para usar o outro padrão USB Mini também, né? É bem simples, também encontrado aí na internet, no Mercado Livre, é baratinho. E aqui é a câmera em si. Eu estou usando esse adaptador aqui em 45 graus. Conforme você liga ela, você tem um controle aqui também da luminosidade desses LEDs na ponta. E assim que eu fiz essa filmagem para inspecionar, inicialmente com limalhas. Agora eu vou fazer a limpeza e depois inspecionar após a limpeza, garantindo que não tem mais nenhuma limalha lá dentro. Para alcançar os cantos da câmara aqui, eu vou usar essa outra mangueirinha que já é curvada na ponta. Então consigo introduzir lá dentro e pegar todo o diâmetro aqui para garantir a limpeza bem aprofundada na região. Limpeza finalizada aqui nessa parte externa, nas roscas e principalmente na câmara de combustão. Eu estou mostrando para vocês imagens de como que ficou utilizando a câmera. Tá tudo bem limpo. E um outro detalhe aqui também, a gente conhece essa ferramenta, né, que é um rebarbador, né, para tirar as bordas do metal, principalmente quando você faz furação pelo lado de dentro, sempre fica aquela bordinha, né? Como isso daqui com ela não consigo alcançar a borda ali do orifício da rosca, a gente fez essa ferramentinha aqui, ó, uma serrinha cortada com um ângulo, tá afiada aqui por dentro, e com ela também eu passei ali, ó, no diâmetro interno, só para garantir que não tenha nenhuma rebarba que possa se soltar durante o funcionamento do motor. Feito isso, aí sim eu parti para o procedimento de limpeza no diâmetro interno com aspirador, conforme eu já mostrei. Eu fiz mais um trabalho aqui no torno, no diâmetro externo dessa flange, porque na medida original ele batia nessa estrutura, então eu diminuí e ele ficou no final com esse perfil aqui. Bom, a gente chegou então no momento da montagem, e o que a gente quer? Um produto que nas roscas aqui da vela auxilie no momento da montagem e desmontagem, evitando travamento, e em contrapartida, no diâmetro externo aqui da rosca postiça, nessa parte aqui, a gente quer exatamente ao contrário, que trave lá no cabeçote, para quando a gente tirar a vela, ele não gire, né? Então, quais produtos que eu vou utilizar? Nessa parte aqui, para evitar esse travamento, eu vou usar essa pasta cobreada aqui, ó, o Cooper 133, que é indicado na montagem de parafusos, especificamente aqui em regiões de altas temperaturas, como nesse caso. Então, eu vou aplicar ele aqui na rosca.
vou esticar aqui sobre toda a rosca. Essa vela vai ser removida depois, que eu vou substituir. Ela é uma vela usada, mas vou usar ela de ferramenta para fazer a instalação da rosca postiça. Vou rosquear aqui. Vou desengordurar novamente esse diâmetro externo aqui agora, porque eu estou manuseando, e vamos aplicar o outro produto aqui. Rosca postiça desengordurada. E agora a aplicação do Loctite. Esse Loctite que eu tenho aqui, o range de temperatura de trabalho dele é até 204 graus, é o que eu tenho em mãos, né? Se você tiver um com range de temperatura superior, é até mais indicado, porque a gente está trabalhando numa área aqui que é possivelmente a área mais quente do motor, né? Sempre passando na parte macho, né? A gente nunca passa na parte fêmea lá na estrutura, porque senão quando você rosquear, o produto pode ir lá para dentro, né? Acabei de lavar a mão, espalhei por toda a superfície, agora fazer a aplicação. Rosqueando até o final com a mão para garantir que está no alinhamento da rosca. E no final, torquear para dar o encosto da rosca postiça. Aqui detalhes da rosca postiça após instalação. Beleza, então o serviço finalizado. Lembrando que isso daqui é um método para a gente evitar a remoção do cabeçote, fazendo com o conjunto todo montado, né? Nesse caso específico, para a gente evitar de girar esses prisioneiros, mas a gente garantiu uma limpeza bem aprofundada na câmara de combustão, que não vai trazer nenhum problema ao motor, tá bom, pessoal? Então, obrigado por assistirem mais um vídeo e até um próximo. Um abraço!